Metatron, a história do anjo mais poderoso de Deus. Metatron um dia foi Enoque, membro da 7ª geração depois de Adão. Com 65 anos de idade, ele foi levado pela autoridade para o reino do céu, que o transformou em seu regente. Desde então, Enoque passou a ser conhecido como Metatron. Essa é uma das histórias de origem do anjo, que possui algumas diferenças em relação a de Enoque. No século I, o judeu Elisha ben Abuiá recebeu permissão para entrar nos céus e encontrou Metatron sentado. Como somente Deus podia se sentar no local, o homem passou a considerar que existiam dois deuses, o que estava errado. Então, para mostrar a sua humildade e para se redimir pelo equívoco, Metatron recebeu 60 golpes com um bastão de fogo, o que o colocou no seu verdadeiro lugar em relação a Deus e mostrou que ele não estava no mesmo nível. O nome do anjo, Metatron, significa mais próximo do trono, ou seja, o anjo é o mediador de Deus e o príncipe dos serafins. Também chamado como anjo do pacto, rei dos anjos, anjo da morte e príncipe do rosto divino. O cubo de Metatron é considerado um dos componentes da flor da vida. Ele possui 13 círculos que se conectam um ao outro através de uma linha reta, formando 78 linhas. O cubo é derivado da fruta da vida e é uma figura sólida. Este objeto possui um significado muito forte e é usado como símbolo de proteção em algumas doutrinas, especialmente quando se fala sobre proteção contra espíritos das trevas e contra demônios. Por ser considerado um ser de luz muito poderoso, Metatron aparece sempre com cores brancas e brilhantes. Isto ajuda na impressão de luminosidade e também transmite paz, visto que ele é considerado o mestre das crianças que morreram de forma prematura. Entretanto, esta afirmação também possui uma conotação mais metafórica e sugere que o anjo é responsável por promover a cura da criança interior de cada um. Além disto, a mesa cristalina metatrônica também costuma ser usada por pessoas que estão passando por bloqueios, sejam eles de ordem amorosa, financeira ou espiritual. A canalização através do objeto permite identificar novos caminhos para a vida. Metatron não pode ser considerado uma divindade, mas Deus se manifesta diretamente através do anjo, o que faz com que ele esteja muito próximo da divindade. Portanto, é como que ele seja confundido com o arcanjo Miguel e receba as mesmas atribuições que ele, bem como os seus títulos.
mas Metatron é superior em hierarquia, sendo visto como anjo supremo da vida. Entretanto, ele também pode ser associado com o anjo da morte, uma visão que está associada ao ocultismo e ao livro de Enoque. Isso acontece especialmente com aqueles que não receberam o amor e a atenção que mereciam. Portanto, Metatron transmite o amor de Deus às crianças e garante que esta é a única validação do qual elas precisam. Além disto, o poder do anjo faz com que ele seja capaz de não julgar as pessoas e que também seja capaz de promover a cura em vários âmbitos diferentes, retirando o rancor e a inveja da vida das pessoas. O anjo Metatron atua como um mediador entre Deus e a humanidade, sendo responsável por levar todas as mensagens para Deus. Assim, ele é quem controla tudo no plano terrestre em todos os dias. Entretanto, Metatron não aceita pedidos e apenas observa o trabalho dos demais anjos. Outro fator que faz com que o anjo seja considerado praticamente a voz de Deus está ligado ao fato de que Metatron é próximo de Deus, tendo acesso direto a ele para transmitir as preces que foram feitas. Originalmente, Metatron não era um anjo, mas sim um humano. Entretanto, a sua sabedoria, dedicação e virtude fizeram com que Deus decidisse levá-lo para o céu. Após os fatos destacados, ele se tornou o irmão espiritual de Sandapon e viveu na Terra. A primeira aparição de Metatron na Bíblia do catolicismo está presente em Gênesis 32. Entretanto, o anjo não usa o seu próprio nome, mas pode ser identificado através das suas características. Neste primeiro momento, lutou contra Jacó e Peniel, conforme o versículo. Ele levantou-se aquela mesma noite e tomou-se as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jacobe, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe um vigilante, e ele diga o que estiver vendo. Caso ele veja uma carruagem, um par de cavaleiros, pessoas montadas em asnos ou pessoas montadas em camelos, ele deve prestar atenção, muita atenção. E ele gritou como um leão: Senhor, na torre de vigia estou continuamente de dia, e em minha guarda me ponho durante a noite inteira. Outro fato
que faz com que o anjo seja considerado praticamente a voz de Deus, está ligada ao fato de que Metatron é próximo de Deus, tendo acesso direto a ele para transmitir as preces que foram feitas. Ele não precisa de velas ou orações. Apenas ele precisa da nossa fé. O que temos com ele é uma relação diferente da que temos com o nosso anjo da guarda. Por exemplo, o que ele faz é velar pelo mundo inteiro e por toda a humanidade. Gratidão ao arcanjo mais poderoso de Deus. Gratidão ao arcanjo Metatron.